exposições, porque palestrante é o Divaldo, né? Nós outros somos expositores. Exposições sobre sobre o Evangelho e obras complementares outras. Poucas vezes nós ouvimos exposições sobre este livro aqui, mas ele não é tão difícil de fazer exposições como se pensa. E nós temos que nos acostumarmos a termos mais perto de nós, a folharmos ele mais vezes, a lermos, a estudarmos, porque aqui está contida toda a doutrina, porque essa foi a primeira obra básica e desta primeira obra filosófica é a parte filosófica, né? Saíram todas as outras obras, as 4 outras que compreendem o Pentateuco kardeciano. Então, façamos deste livro um amigo nosso. Hoje, nós pegamos uma parte, ele é muito extenso, tem 1019 perguntas, e mais que o dobro de resposta, porque algumas são verdadeiras dissertações. Nós pegamos o título, A Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Atos e Pensamentos. Como eu estou sem computador aqui, eu trouxe a minha colinha, né? Para não ser bobagem para vocês. Então, como eu disse, esse livro aqui, você sabe, foi a primeira obra básica da codificação. Ele foi editoriado pela primeira vez no ano de 1857, que é o lançamento, Marco, com 502 perguntas. E no ano de 1860, a segunda edição revisada apareceu com 1019 perguntas. Algumas edições que aparecem com 1018 perguntas, mas é erro, ele tem 1019. E a melhor das traduções que tem é a do Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro é a melhor tradução. Não desfazendo nas outras, mas examinando já todas as outras, e a dele, porque ele trabalhou anos e anos, era poliglota, engenheiro, foi espírita, trabalhou anos e anos se dedicando à tradução das obras básicas. Então, se é o Guilom Ribeiro, podem comprar sem susto. Não estou ganhando nada monetariamente, né? Está ouvindo bem? Não, eu estou... Bom, esse livro, ele trata da filosofia, e da filosofia surgem as outras questões que passam para os outros livros, que você sabe, né? Evangelho, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, aquela coisa toda. Nós temos aqui, na introdução dele, 6 princípios. Os espíritos ditaram para Kardec bem, para que fosse gravado e ele colocasse no nosso, que são 6 os princípios que nordeiam toda a doutrina espírita. Esses 6 princípios nós devemos gravar, são eles. Em primeiro lugar, a imortalidade da alma. Nossa alma, que é o nosso espírito encarnado, viverá para sempre. A natureza dos espíritos, não é? E as suas relações com os homens. Há um intercâmbio permanente de nós com os espíritos, nós chamamos espíritos aos que moram no mundo espiritual e alma aos espíritos que estão aqui na Terra. É um intercâmbio permanente. As leis morais, nós temos que ter em mente isso, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Esses são os princípios norteadores da nossa doutrina. Bom, a criação de Deus nós sabemos, conhecemos. Basta nos olharmos para nós e uns aos outros que nós estamos enxergando a Deus. Nós estamos vendo Deus em cada próximo que nós olharmos, em cada coisa da natureza que nós olharmos, nós estamos vendo a obra de Deus. Para aqueles que dizem, mas eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus. Não, nós não conhecemos a natureza íntima de Deus, porque ainda não temos toda essa elevação. Não conhecemos, mas nós conhecemos a obra de Deus, e pela obra se conhece o autor. E a obra de Deus é perfeita, linda, maravilhosa. E este mundo e esses mundos que circulam no universo, porque, como disse Jesus, na morada do
na casa do Pai há muitas moradas. Não é só a Terra, como pensávamos antigamente. Deus não faria um universo lindo, infinito, para um planeta só ser habitado. Então, tem muitas moradas semelhantes à Terra, um pouco piores, melhores e muito melhores. Tudo que está aqui foi Deus quem fez, que está sob as águas, em cima da terra, tudo. Os seres animados, inanimados, os seres materiais, assim como nós, somos os imateriais, que são os espíritos, que não revestem mais a matéria. Tudo que se vê, tudo é obra de Deus. Esse Deus que é um Pai de amor, justiça e misericórdia, né? Os outros globos do universo, foi feita uma pergunta: como seria a forma? Porque nós não conhecemos nem a Terra direito, nem a nós aqui, mas temos muita curiosidade de conhecer a casa dos outros, como é que é, né? E responderam que mais ou menos a forma de que os espíritos se revestem é parecida com a forma humana que nós revestimos aqui na Terra. Mais embelezada, menos embelezada, mas é mais ou menos da mesma natureza. Então, ainda explicaram para Kardec, porque este assunto está na parte 2ª, no capítulo 9, da questão 459 a 472. Eu procurei abranger 11 questões apenas, porque não daria tempo para falar sobre mais. Começa na página 459, na questão 459, capítulo 9, parte 2ª. Este assunto aqui. A ação dos espíritos sobre nós é incessante. Não pensemos nós assim que agora, de repente, tem uma aqui perto de nós, mas daqui a pouco eu saio e vou para casa, vamos para cá, para lá, não tem mais ninguém perto de nós, vamos dormir, não tem mais ninguém. Não, nunca estamos sozinhos. A população do mundo espiritual é 2/3 a mais do que a do mundo físico aqui. Então, os espíritos errantes, aqueles que já desencarnaram, e ainda não atingiram o estado de espíritos puros, que são aqueles como Jesus, que estão livres de encarnações, reencarnações, eles ficam no estado de erraticidade, que é um estado entre duas vidas, a vida que acabaram de deixar e a próxima vida, né, que vão recomeçar através de uma reencarnação, porque a reencarnação não é castigo, como muitos pensam, é presente de Deus, né? Nos dá a oportunidade de continuarmos progredindo. É tão incessante essa ação, porque não há um lugar circunscrito no espaço fechado. Aquele lugarzinho ali é o purgatório dos católicos, ou o umbral dos espíritos. Aquele lugarzinho moram os espíritos errantes, aquele outro mora... Não! No espaço tudo se comunica, né? É diferente do que aqui na Terra. Nós não temos momentos estanques assim. Então, tudo é uma questão de alma, de espírito. Esses espíritos errantes estão no espaço, vêm aqui na Terra. Hoje tem uma população incrível de médium vidente, pode até contar quantos espíritos estão aqui. Não há uma cadeira vazia. Ainda há alguns que estão em pé, trazidos pelos seus mentores. Toda vez que é um trabalho sério numa sociedade espírita, muitos espíritos são trazidos para aprender conosco. Uns vêm nos ensinar e outros vêm aprenderem conosco. Então, eles estão sempre à nossa volta, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, quando estamos acordados, quando estamos dormindo, quando estamos fazendo boas ações e más ações. Eles são tantos que chegam, às vezes, assim, a nos acotovelam. Nós não notamos, muitas vezes não sentimos, mas é uma população de espíritos. Não tenhamos medo, porque quem diz, eu tenho medo de espírito, bom, então tem que começar a ter medo de si mesmo, porque nós somos um espírito
num corpo físico. Então vamos começar a ter medo de nós. Eles são espíritos de homens que viveram na Terra ou em outros globos e agora estão no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira pátria, né? Nós temos essa atuação dos espíritos sobre nós, é sobre a matéria e sobre o que há de mais importante em nós, de onde tudo dimana, sobre o pensamento. É sobre os pensamentos que eles atuam incessantemente, queiramos ou não. Não adianta dizer, vou fechar a portinha do meu cérebro, porque eu não quero ouvir sugestões. Não. Os espíritos educados, os superiores, até podem nos respeitar em certos momentos. Eles não arrombam a porta, não entram assim no nosso pensamento. Agora, os inferiores, mas é terra sem dono. Eles não têm para eles, sabe? Aqueles que podem, eles vão invadindo. Mas por que eles invadem? Porque nós deixamos. Só porque nós só... É como se nós dessemos a chave da casa para o nosso vizinho. Daqui vou viajar, ficar com a chave da minha casa. Nós deixamos as nossas resistências baixarem, as físicas e as mentais, e é um convite. Estamos contando, ó, venham, meu pensamento está à mercê de vocês. Nós convidamos. Como é que nós convidamos? Claro que nós gostaríamos de só ter a influência dos bons espíritos, né? Dos espíritos melhores do que nós, superiores a nós, né? Tem muitos, porque eles só vão nos insuflar boas ideias, bons pensamentos, não é? Só vão nos puxar para o alto, para o bem. Nós podemos ter, quase que a maioria das vezes, 24 horas por dia. É difícil para nós que ainda vivemos aqui, só pensarmos no bem, nós só agirmos no bem, né? De vez em quando bate uma tristeza, uma depressão, uma culpa, um remorso, um ressentimento, uma mágoa. Isso enfraquece as nossas energias psíquicas, físicas, emocionais, a nossa aura, né? Não fica tão colorida, tão clarinha, tão parelha. Ela escurece, ela vai mais para o cinza, para o marrom escuro, assim, sabe? E abrem brechas nela. E é bem por essas brechas da nossa aura que entram os pensamentos negativos. Os positivos entram de qualquer maneira, porque vêm só para ajudar. Os negativos esperam que nós baixemos a guarda, porque o espírito inferior, ele é, para nós, ele é que nem o gato na tocaia do rato. Ele está sempre nos espreitando e esperando uma oportunidadezinha que seja. Ah, aquela lá é uma pessoa tão boa, mas baixou a guarda, ou ela está cheia de problemas, ela está se deixando levar, se deixando abater. Vamos lá que nós vamos... E entram. E aí insuflam pensamentos só negativos, só ruins. Por que eles só insuflam pensamentos inferiores? Porque se eles são inferiores, vejam bem, se eles são inferiores a nós ainda, alguns não são propriamente maus, são atrasados, são espíritos ignorantes, eles ainda não aprenderam a beleza da bondade, ainda não souberam fazer a sua reforma íntima, que muitos de nós aqui também não aprendemos. Muitos de nós ainda estamos muito atrasados, outros mais ou menos, mas atrasados estamos todos, porque senão não moraríamos mais aqui. Não adianta querer dar uma de bom e achar que sabe mais ou que é melhor do que o outro, porque daí nós vamos então perguntar, tu é tão bom assim, o que tu faz morando aqui ainda? Então se esqueceram de ti, porque quem é bom, não mora mais aqui, só veio por missão, a convite de Deus, olhem só, né? Quem é o homem de bem?
Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é aquele que procura proceder bem e ele cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Este é o homem de bem. Mas ele tem que se cuidar muito, porque é justamente sobre essas pessoas boas que disseminam bem entre os outros na sociedade que os atrasados, que não ainda conseguiram ser homem de bem, têm ciúmes, têm inveja. Já que eles não podem ter a felicidade que os outros adquirem, então eles querem destruí-los. Eles destruindo a felicidade dos outros, eles serão felizes? Não, eles não serão mais felizes. Mas são ainda egoístas, atrasados, então eles se contentam. Eu não estou bem, por que a Regina vai estar? Por que a fulana vai? Ah, não, ela que esteja mal como eu também. É assim que eles pensam. Mas por que eles pensam assim? Porque eles ainda não aprenderam. Não é porque eles sejam totalmente... Eles não vão ser maus para sempre. O mal é transitório. Só o bem é permanente, é eterno. Então nós temos que orar por eles. Temos que amá-los, acolhê-los, assim como eles são. São nossos irmãos. Nós já fomos como eles e pior que eles ainda. Senão não estaríamos mais aqui agora. Bom, eu disse, a questão 459, essa que eu me referi, que é do capítulo 9, está escrito que os espíritos influem em nossa vida muito, muitíssimo mais do que nós imaginamos. E aí, quando eu estava lendo isso hoje à tarde, eu lembrei de uma frase que tem letras itálicas muito bonitas, no cemitério da Santa Casa, naquela parte bem antiga, bem velha, que eu ia quando criança. Quando criança, as famílias costumavam muito ir a cemitérios de qualquer região que fossem, né? E levavam as crianças juntos. E eu estava aprendendo a ler e um dia parei na frente de um mausoléu, me chamou a atenção, muito lindo. Depois eu fiquei sabendo que era do Júlio de Castilhos. E tinha uma frase que na época eu não entendia nada, não entendia. Os vivos são sempre e cada vez mais, são sempre e serão cada vez mais governados pelos mortos. E eu não entendia, mas como é que morto? Morto não faz nada, está morto, como é que vai interferir na vida do vivo? E fiquei anos, até ficar moça, sabe? Até conseguir mesmo entender o que aquela frase queria dizer. Que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos os nossos irmãos mortos segundo a carne, né? Os desencanados, que atuam conosco na nossa vida. Então, a alma é um espírito que pensa. Ora, nós temos a alma dentro de nós somos espírito pensante. Nós temos pensamentos que são nossos e pensamentos que nos são sugeridos. Como é que nós vamos distinguir quando aquele pensamento é meu e quando não é? Muitos de vocês devem ter tido essa impressão. Em primeiro lugar, já vamos esclarecer uma coisa. A primeira ideia, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é sempre o nosso. Primeiro é o nosso. Aí quando nós começamos a nos atrapalhar, vem, mas será que faço assim, faço assado? Será que vai dar certo? Vou para frente, vou para trás, vou para a direita, vou para a esquerda? Às vezes sobre o mesmo assunto, vários pensamentos se acotovelam no nosso cérebro, assim, né? E se debatem entre eles. Como é que nós vamos saber? Em primeiro lugar, quando o pensamento não é nosso, vamos prestar atenção. Se nós nos conhecermos e prestarmos atenção nós vamos ver. Parece que tem alguém ditando pelo nosso ouvido. Nenhum de vocês nunca teve essa impressão de alguém? Nós não vemos a pessoa, mas nós ouvimos, né? Dentro do nosso cérebro. Faz isso, faz aquilo, faz. Será que nós devemos fazer ou não? Nem sempre, porque ali se imiscui os pensamentos vindo da espiritualidade superior e da espiritualidade inferior. Para nós termos certeza que é só da espiritualidade superior, olha, nós temos que ser quase santos aqui. Como nós não somos, nós temos que examinar. E por que Deus deixa, então, que pensamentos maus, mesquinhos, se imiscuam entre os nossos, nós que já somos atrapalhados bastante aqui na Terra? Por que Deus não obriga, não manda? Ele só permite que esses irmãos inferiores nos lancem pensamentos negativos
para pôr à prova a nossa fé, a nossa coragem, a nossa disposição de permanecer no caminho do bem. Se nós errarmos, a culpa é nossa, nós temos o livre-arbítrio e as leis de Deus gravadas na consciência. Se nós acertarmos, o mérito é todo nosso. Nós temos um costume, aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Capão, não sei, nas outras terras, de muitas vezes nós nos sentimos tão culpados, às vezes, e tão mal com as nossas culpas, que nós procuramos qualquer um, às vezes até o gato da vizinhança, para botar culpa sobre ele, menos em cima de nós. A minha vida foi um fracasso porque a minha mãe quis que eu casasse com fulano e eu fiquei acertando. Eu não tive sorte no emprego porque não pude estudar. Eu fui demitida porque o meu chefe não simpatizava comigo. Eu isso porque aquilo, eu isso. A culpa é do parente, mãe principalmente, né? Deus tinha que ter inventado as mães. As mães, em primeiro lugar, são culpadas de tudo. A mãe, o pai, os avós, os compadres, os conhecidos, os vizinhos, todos têm culpa dos fracassos e dos erros da gente. E dos acertos. Aí o mérito cabe a nós. Quando acertamos, que sorte, como eu tive sorte, como eu fui feliz nessa escolha. Não foi sorte, foi mérito. Sorte, azar não existe. E não foi feliz sozinho na escolha. Foi o mundo espiritual superior que nos ajudou a escolher aquele caminho. Nós somos ingratos, às vezes, com o mundo espiritual superior. Nós pedimos muito e agradecemos muito pouco. Agora, para culpar... Certa feita, agora eu fui visitar uma amiga minha, caiu, quebrou o dedinho, ninguém da mão esquerda. E eu, tá lá, fiz um café, lavei a louça para poupá-la, e na saída eu disse que Deus te ajude. Não acredito em Deus, teu anjo da guarda te ajuda. Onde que ele estava? Dormindo? Quando deixou eu quebrar o dedo? Criatura, ele te deixou quebrar um dedo da mão esquerda, que poderia ter te quebrado toda. Uma pessoa que está caminhando para os 90 anos de idade vem me dizer que não acredita porque o anjo da guarda dela foi muito ingrato para ela. Eu disse, olha, tu te cuida com isso que tu está dizendo, porque da próxima vez tu pode quebrar as duas mãos, os dois pés também. Mas claro, eu não desejei, eu disse só para assustá-la, para ver se ela via que estava fazendo um fiasco por uma coisa de nada, né? Então, vejam só, deveria de estar agradecendo, graças a Deus, que foi só um dedinho, né? Mas nós temos, às vezes, essa dificuldade. Às vezes, disseram para Kardec que não é muito importante nós distinguirmos os nossos pensamentos, às vezes, dos que nos são insuflados, porque aí nós temos que aprender a ter responsabilidades por saber filtrar os nossos pensamentos, colocá-los em prática. E aí, se der certo ou não, nós agradecemos, nós não temos a quem culpar se der errado. Divaldo sempre diz nas palestras dele, aqui na Terra não existe verdugos, algozes nem vítimas, existem responsáveis. E a responsabilidade é uma palavra que nós às vezes não gostamos muito de carregar, né? Nós não gostamos de nos responsabilizar. Como é que nós podemos atrair para nós bons pensamentos? Bom, esses gênios da humanidade, por exemplo, esses homens inteligentes, esses grandes pintores, escultores, cientistas, físicos, químicos, essa gente da área da saúde que descobre vacinas maravilhosas, que erradicam moléstias, que descobrem remédios para aliviar as nossas dores físicas, eles descobrem, às vezes, vem da própria inteligência, do próprio espírito deles. Eles já estudaram essas matérias em outras vidas, eles já trazem aflorado. Às vezes são aqueles que estão no mundo espiritual, que começaram obras aqui, não conseguiram terminar e ficam ajudando os que são da mesma área e que vão fazer coisas boas, impulsionar o progresso da humanidade, né? Na área da medicina se vê muito disso. Mas tem gênios que nascem pronto. Mozart, aos 4 anos de idade, já compunha a sonata ao piano, sem ter tido tempo de aprender. Aí vão dizer, mas ele era de uma família de músicos. Como é que todos os outros parentes dele não eram músicos? Não, ele já tinha sido músico em várias outras vidas dele.
Divaldo e Chico Xavier, por que com 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, a mediunidade deles já estava aflorada? Eles não tiveram tempo em 4, 5 anos de idade para aprender. Nós estamos até hoje fazendo estudos mediúnicos, não é verdade? E ainda estamos tropeçando. Como é que eles com 4, 5 anos de idade já sabiam? Porque já trouxeram o conhecimento. A criança até os 7, 9 anos de idade recorda muito, tem muitas reminiscências de vida passada. E tem muitos conhecimentos ali que vêm à tona. Mas às vezes não está na programação de vida daquela criança seguir aquela profissão, aquela função. Então lá pelos 7, 9 anos de idade começa a apagar e a criança segue outro rumo na vida. Mas o conhecimento fica ali guardado para qualquer oportunidade futura. Quando Kardec foi escrever o livro o Evangelho é o coração, né, do Pentateuco, é o coração da nossa doutrina. E tem 2 capítulos no Evangelho que são o coração do Evangelho, né? O capítulo 6, Cristo Consolador, e o 15º, Fora da Caridade não há salvação. Isso aí, gente, é o coração do Evangelho. Quando ele foi escrever o Evangelho, ele foi retirado da cidade, ele foi retirado de Paris. Havia muito buliço, muito borbulho, ele trabalhava muito. Ele foi para um sítio em Santo Andrés. Ele levou lá 1 ano e pouco escrevendo o Evangelho. Ninguém sabia o que ele estava escrevendo. Até o próprio editor dele, o senhor Didier, só viu o que ele estava escrevendo no dia que ele levou para ser editado. São Luís, vejam bem, o Espírito São Luís declarou: nós retiramos do teu lugar, levamos para um sítio, porque tu precisavas de todo o silêncio e calma do mundo para receber, para ter calma, silêncio na mente, para poder, porque a nossa mente é tagarela, né? Nós não conseguimos nem meditar direito, né? Estamos sempre pensando uma coisa e outra, para tu poderes receber a inspiração da espiritualidade maior. Assim Kardec escreveu o Evangelho. Porque, às vezes, nós precisamos de um pouco de silêncio para ouvirmos o nosso coração e a nossa mente. Nós precisamos estar de bem sozinhos conosco mesmo, para nos conhecermos melhor e entrarmos em contato, nos religarmos com a nossa casa, que é a pátria de Deus, né? A inspiração é como uma espécie de evocação. Quando estamos com muita dificuldade para resolver uma coisa, rezamos, pedimos. Então, quando nos baixa aquela inspiração, aquilo é porque nós somos atendidos nos nossos pedidos. Nem sempre o nosso primeiro impulso é o melhor. Devemos nunca nos precipitarmos, pensarmos sempre, porque se nós vamos no impulso, nós sempre acabamos fazendo coisas erradas. A precipitação não é coisa boa. Vamos evitar que espíritos imperfeitos nos invejem e sintam ciúmes de nós. Vamos procurar acolhê-los, rezar por eles, termos misericórdia e pensarmos assim: nós também somos imperfeitos, eles só são um pouquinho mais imperfeitos do que nós. Nós já fomos tão mais imperfeitos que eles. Quando vier um pensamento ruim, e que vem frequentemente, nós: estou tão deprimida hoje, estou sem dinheiro, ainda está na metade do mês, já foi o dinheiro para pagar minhas contas. Eu não estou servindo para nada, aqui ninguém depende de mim, melhor morrer mesmo. Talvez até eu pense, eu me suicide. E aí vão aqueles pensamentos, começam devagarinho, né? Os espíritos inferiores são insidiosos, eles começam devagarinho, a obsediar, né? Vai, é isso mesmo. Vai lá, dá uma bofetada no outro que te ofende tanto, deixa de ajudar fulano, vai tirar satisfação, desiste da vida, porque eles são atrasados. O que eles não podem dar de conselhos? Só conselhos atrasados. Eles não podem dar daquilo que eles não têm. Então, vamos dizer: não, irmão, obrigada. Talvez tu até queira me ajudar, mas eu já estou mal sozinha mesmo, não preciso que tu venha me dar mais um empurrãozinho. Vamos fazer assim: eu vou rezar por mim e por ti. Nunca se corre um obsessor, nunca se maltrata um obsessor. Um obsessor
é um amigo, um irmão amigo que está precisando de socorro. Sejamos amigos. À medida, se nós tivermos, volta e meia temos obsessores, procuremos nos elevar, que ele se eleva junto conosco. Os pensamentos deles vão melhorar e os nossos também, né? O mal é transitório, permanente é só o bem, né? Mas nós somos o produto dos nossos pensamentos, é aí que tá. Nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. Se eu me achar bonita, pode o mundo inteiro me achar feia. Mas se eu for para frente do espelho e pensar, que velha bonita que eu ainda sou. Olha só, na minha idade ainda sou bonita. Sou uma pessoa bonita, simpática, eu ainda tenho um futuro bom pela frente. Eu vou ser simpática, eu vou ser agradável, eu vou estar contente comigo, eu posso estar a maior palhaça do mundo, vestida de xadrez, azul, lista, verde, amarelo. Mas se eu estiver me achando bonita, isso é o essencial. Eu é que tenho que gostar de mim, eu é que tenho que me achar bonita. E aí os outros passam a achar a gente bonita, passam a gostar da gente. Quem é que não gosta de uma pessoa sorridente, agradável, otimista? Agora, quem é que suporta muito tempo um que cada vez que a gente fala, tá falando, tô mal. E vem com uma fiada de desgraça, assim. Ah, pelo amor de Deus. Ninguém está bem permanentemente, mas ninguém está mal permanentemente, né? Nós temos que procurar, sabe como é? Fazer um contrabalanço, né? Porque não há amigo que empreste o ouvido só porque aí, pela afinidade, pela proximidade, pode acabar respingando, né? Alguma coisa dessa negatividade, porque o semelhante se atrai, né? Nós só atraímos pela lei das afinidades, né? Esse negócio de veio um obsessor, não sei de onde me incomodar, eu sei de onde ele veio. Tu estava pensando, particularmente, tu deve ter pensado alguma coisa que atraiu ele, senão ele não teria vindo. É que nós custamos a reconhecer as nossas dificuldades. O mal cansa, gente, o bem não cansa, o mal cansa, maltrata, desilude. Um dia bate o remorso, vem o arrependimento, bate o remorso, e a pessoa resolve mudar, o espírito resolve mudar. Há reformas íntimas que demoram meses, dias, semanas, séculos, milênios. Há outras que se dão assim, ó. Paulo de Tarso, que era um defensor da lei judaica farisaica, mas que defendia com amor a lei de Moisés, e que Jesus sabia que ia precisar dele para implantar o cristianismo. Se não estava indo perseguir Ananias em Damasco, quando encontrou com Jesus, ficou cego, caiu de joelhos no chão e ouviu aquela voz, Saulo, Saulo. E o Saulo, com as lágrimas caindo, de joelhos na terra escaldante do deserto, não só perguntou, quem sois, Senhor? Sou Jesus de Nazaré, a quem tanto persegues. Pergunta seguinte dele, num átimo de tempo assim, ele mudou, Senhor, o que quereis que eu faça? Jesus explicou e ele se transformou no Paulo de Tarso, o vaso escolhido por Jesus para levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Vejam, foi, não é? Porque ele já tinha amor no coração. Aquela lei que ele defendia com amor. Aí ele viu que a de Jesus estava mais completa, passou a defender a de Jesus. Nós somos os artífices da nossa própria vida, nós fazemos o nosso destino. Nós não somos obrigados a nada, nem por Deus, nem a sofrer. Quando nos advém alguma coisa ruim, nós podemos sofrer, sim, chorar, lágrimas de dor, de saudade, de tristeza, mas nunca de revolta. As lágrimas de revolta é que nos envenenam. Pensamentos, às vezes, não tão agradáveis, que não sejam de raiva, de ira, de vingança, de ódio, porque o ódio é o que destrói, né? Quem tem ódio dentro de si, toma um copo de soda cáustica todos os dias. Pode ter certeza que está se destruindo. O ódio destrói mais do que qualquer coisa. Nós devemos, quando estivermos
com medo, estivermos balançando, como muitas vezes todo mundo acredita em Deus, né? Pelo menos estão aqui, tem a coragem da fé, acredita nos bons espíritos, acredita em si, tem que acreditar em si. Quem não acredita em si não acredita em mais nada, não acredita nos outros nem nada, tem que acreditar, tem que saber das suas... Mas tem dias que pode balançar. Recorramos à oração. A oração é o maior antídoto quando tudo de mal. Ora a oração dominical. O que está no Pai Nosso? Pai, não nos deixeis cair nas tentações da matéria, né? Porque o Espírito luta constantemente aqui na Terra contra a matéria. É uma luta, um embate. Vamos pedir auxílio aos anjos de guarda, aos espíritos protetores, familiares e simpáticos. Os espíritos familiares não são só da nossa família aqui na Terra, que se foram, que muitos nós nem gostávamos, nem paga a pena bancarmos os cínicos e daí queremos pedir auxílio para eles, só porque se foram. Família, espíritos familiares são da nossa família espiritual, né? Os espíritos familiares da nossa família. Vamos rezar, sim, por os que nós convivemos aqui, se foram. Não peçamos muitas coisas para eles, porque às vezes eles não estão em condições, estão querendo se ajeitar lá e nós aqui invocando, pedindo. Não vamos rezar, isso sim. O espírito protetor sempre é um espírito mais elevado que nós, sim, para podermos proteger, poder conosco, somos impossíveis, né? Somos alunos impossíveis, quase aqui de domar. Então ele tem que ser, ele nunca abandona o seu protegido. É do berço ao túmulo. Segue, às vezes, depois da vida e nas outras existências. Quando nós teimamos muito com ele, vamos atrás dos pensamentos dos espíritos inferiores, eles se entristecem, até se afastam um pouquinho de nós. Mas basta nós chamarmos lá, que ele vem correndo assim para o nosso lado. Ele faz o papel de um bom pai com os filhos. Nunca nos deixa. Além da oração, gente, vamos nos lembrar também nas horas tristes da vida, das promessas de Jesus através do Sermão da Montanha. Vamos ser simples como as pombas, não nos deixemos iludir por pensamentos errôneos de orgulho e vaidade que esses espíritos menos esclarecidos nos insuflam. Vamos transitar no bem, porque vamos saber que nós seremos bem-aventurados, felizes, quando formos puros de coração, que são os humildes, perseguidos por amor da justiça, né? Quando nós estivermos aflitos, chorando, nós seremos consolados, não é? Quando nós formos misericordiosos, nós vamos encontrar misericórdia. E quando nós formos pacíficos e pacificadores, que são aqueles que têm a paz e levam a sua paz para onde vão, tal como Francisco de Assis. Isso nós seremos muito bem-quistos no mundo espiritual. E temos que lembrar que ao lado de cada lágrima derramada aqui na Terra, Jesus coloca uma gota de esperança. No fim das nossas vidas, essa gota de esperança formou um colar tão lindo e brilhante que vai se transformar nos degraus luminosos que vão nos alçar à nossa pátria espiritual. Que assim seja. E assim Como hoje é será. o dia do amigo, eu gostaria que vocês todos levantassem e dessem a mão ou um abraço, um bom pensamento em cada amigo que está do lado. E pensamos nos